Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre os críticos da Primeira República no Brasil, sobre os tenentes e o tenentismo também. Bora lá? A Revolução Russa de 1917 e a Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918 repercutiram em todo o mundo, abalando a crença no liberalismo econômico e político, também incentivando a expansão das ideologias nacionalistas. Amplos setores da sociedade brasileira estavam atualizados com esses debates. As críticas se voltaram em especial contra o processo eleitoral fraudulento, né? Que a gente sabe do voto de cabresto, do curral eleitoral, né? E de vários problemas ali envolvendo o processo eleitoral da Primeira República, né? O coronelismo. Assim, na década de 20, a ordem republicana começou a sofrer críticas que partiam de vários setores sociais, entre eles os intelectuais e a média oficialidade do Exército. Muitos intelectuais, como Oliveira Viana e Alberto Torres, acusavam o sistema político brasileiro de falta de autenticidade e de não estar de acordo com a realidade do país. As instituições da República, diziam eles, eram artificiais. A Constituição garantia os direitos políticos, mas na prática as oligarquias rurais manipulavam as eleições por meio de fraudes e dessa forma controlavam o poder. O liberalismo era interpretado como a causa de muitos males, apesar de que o Brasil não era liberal nessa época, né? Tinha uma coisa ou outra de liberalismo. Segundo esse grupo de intelectuais, o poder privado dos coronéis e das oligarquias sobrepujava o poder público. As leis existiam, mas não eram respeitadas. Até hoje é assim ainda, né? E ainda os coronéis têm muita força. Outrora os coronéis grandes proprietários rurais, hoje os coronéis da polícia, dos militares, coronéis militares, né? A situação ficava mais clara em uma frase famosa que, segundo versões, foi atribuída ao presidente Arthur Bernardes ou ao presidente Getúlio Vargas, né? Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Para os intelectuais, o maior problema gerado pelo liberalismo no Brasil era a falta de poder público e sobra poder privado. Aí que está o problema quando não se tem um Estado com leis muito claras e com uma aplicação dessas leis de forma severa, né? Acaba que acontece isso, né? A impostura de quem detém o poder econômico. E por isso que o anarcocapitalismo é sempre muito, muito perigoso. Porque quem tem poder econômico pode contratar mercenários e sem Estado para poder garantir a segurança, garantir a saúde, porque também se esses empresários, essa iniciativa privada for alguém que tem um total descaso com a sociedade, esteja se lixando para os outros, vai ter o problema da saúde para quem não tem assistência médica, o problema da educação também, e que vai perpetuar aí as castas, né? Voltamos a um regime de castas, nem de estamentos, na época o estamento ainda permitia uma certa mobilidade social. Essa é a grande questão do anarcocapitalismo, para mim, dos libertários de forma geral, é essa ausência do Estado. O próprio Olavo de Carvalho fala sobre isso, né? Você querer o fim do Estado, mas sem que a iniciativa privada pratique amplamente a caridade para atender os necessitados, é você criar condições para que as pessoas que não terão essa assistência se organizem e façam uma revolução em moldes socialistas. Por que isso acontece? Olha só o que aconteceu na Idade Média, por exemplo, na transição da Idade Antiga para a Idade Média, né? Os povos germânicos, que eram povos excluídos, que moravam às margens do Império Romano, eles não tinham assistência, não tinham a condição de cidadão e se viam excluídos da sociedade romana. E por conta de necessidades, por conta de fomes, por conta de peste, por conta de uma série de intempéries naturais e sociais, eles acabam enxergando na invasão do Império a única solução para o problema deles. Então eles fazem isso, eles se organizam e conseguem destituir, derrubar o Império Romano. Então, isso é história. Quer brigar com a história? O problema é seu, né? Capitalista ou libertário, né? Atualizados com as ideologias autoritárias. Olha só também como é que funciona hoje, onde o Estado não chega, por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro. Cria-se um poder paralelo, completamente autoritário e despótico, tirânico, como as milícias, e que está se expandindo para o resto do Brasil. Agora, principalmente com o Bolsonaro no poder, né? Atualizados com as ideologias autoritárias e nacionalistas produzidas na Europa, grande parte dos intelectuais brasileiros recusava o liberalismo e o modelo de um país agrícola monocultor com um sistema político fraudulento e dominado pelas oligarquias. Com o objetivo de transformar essa realidade, defendia um Estado centralizado.
Somente com o fortalecimento do Estado haveria ampliação do poder público, controlando e submetendo o poder privado. Aí tem outro problema também, do estatismo. Sabemos que o Estado é extremamente ineficiente para fazer aquilo que ele se propõe a fazer. Em especial nesses tristes trópicos. Né? Em alguns lugares do mundo ele é extremamente eficiente. Na Europa, em especial, o estado de bem-estar social funciona bem. O problema é que é às custas da riqueza da galera. Né? Que tem muita gente lá que acha que essa riqueza que é tirada, né, os altos impostos, acaba minando a economia e criando uma sociedade pouco produtiva e que pouco competitiva também no mundo capitalista. E tem esse problema. Enquanto isso, setores da baixa e média oficialidade do exército, como tenentes e capitães, atacavam o governo, mas com armas, em um movimento conhecido como tenentismo. A jovem oficialidade do exército também criticava o liberalismo e defendia um Estado forte, a centralização política, a educação do povo e expressavam um nacionalismo não muito definido. Exigiam a moralização da política e das eleições pela adoção do voto secreto. Eles se mostravam ressentidos com os políticos, a quem chamavam pejorativamente de casacas, pelo papel secundário do exército na política nacional. A primeira revolta tenentista ocorreu no Rio de Janeiro, em 1922. Após os rebelados tomarem o forte de Copacabana, os canhões foram disparados contra alvos considerados estratégicos. Indignados com os boatos de que Hermes da Fonseca havia sido preso, os objetivos do grupo eram impedir Arthur Bernardes de tomar posse na presidência da República e, no limite, derrubar o próprio governo. O presidente Epitácio Pessoa, com apoio do Exército da Marinha, bombardeou o forte. Muitos desistiram da luta, mas 17 deles decidiram resistir. Com seus fuzis nas mãos, saíram do forte e marcharam pela Avenida Atlântica. Um civil se juntou a eles, formando 18 homens. Ao final sobraram apenas 2, os militares Siqueira Campos e Eduardo Gomes. A rebelião ficou conhecida como a Revolta dos 18 do Forte. Engraçado que aqui só sobrou 2, morreram. Né? Quando alguém da ala militar se revolta contra o país, contra a nação, ou contra os próprios militares, a atuação historicamente sempre foi essa. Né? O que aconteceu nesse Ceará, por exemplo, se a gente olhar para lá e ver que ele é insubordinação. A polícia militar tem uma hierarquia que deve ser respeitada. Um dos princípios é isso, a obediência. Ela funciona assim como a igreja. A igreja também, né, católica, tem as ordens religiosas e ali tem a obediência fundamental. Assim como nas alas militares, sejam elas das Forças Armadas, sejam elas das polícias militares. Então, a obediência dos princípios fundamentais, e essa obediência foi o que não foi seguida, né, no Ceará, é o que não tem sido seguido no resto do Brasil, também aconteceu no Espírito Santo. Aqui em Minas, essa insubordinação levou o Zema, com medo, a aumentar em 40%. E nós temos o caso agora do Gabriel Monteiro, que também por insubordinação, por não respeitar a hierarquia, e se há um problema, se há uma corrupção dentro da corporação, apresente provas e leve ao judiciário, leve à junta militar, leve ao governador, leve aos poderes constituídos, para que eles tomem providência. Não vai para a internet, ficou fazendo vídeo para ganhar like e visualização, AdSense, dinheiro em cima dessa propaganda. Se a coisa é séria, vá nos poderes constituídos para atuar contra. Então aqui 18 dos 18 só sobraram 2 vivos. Lá no Ceará não matou nenhum policial, morreu foi um monte de civil, mais de 200. Inclusive dizem que boa parte desses foram queima de arquivo ou queima de bandidos, né? Disseram que um ou outro era inocente, a maior parte dos mortos era a polícia atuando e matando. Essa é pelo menos a boca miúda que tem corrido pelo Brasil. No Espírito Santo também é a mesma coisa. Então, quando os militares se revoltam, e aqui por conta disso, recentemente por conta de salário, e nessa época aqui por conta da corrupção, o governo age de forma sempre dura e drástica. Mas dessa vez não, né? 2 anos depois, em 1924, eclodiu outra revolta tenentista, dessa vez em São Paulo. Após expulsarem o presidente do Estado, os revoltosos tomaram o poder na capital paulista. O objetivo era incentivar revoltas em todo o país até a derrubada do presidente da República, Arthur Bernardes. A reação do governo federal foi bombardear a cidade. Acuados, os revoltosos resolveram abandonar a capital e marchar para Foz do Iguaçu.
Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, tenentes e capitães tomavam quartéis em várias cidades do interior. Luiz Carlos Prestes, um jovem capitão, liderou uma coluna militar que, partindo de Santo Ângelo, foi ao encontro dos rebelados paulistas em Foz do Iguaçu. Ao se encontrarem em abril de 1925, formaram a coluna Prestes Miguel Costa e partindo para o interior do país. O objetivo era mobilizar a população contra o governo e as oligarquias, com cerca de 1.500 homens, e agora também está se criando um clima propício para isso, né? Com essa manifestação do dia 15, nesse domingo no próximo, contra um congresso contra o Supremo, né? Que se sabe, ninguém tem dúvida de que a corrupção está instalada ali, mas não só ali, também no executivo, dentro do próprio poder executivo, e o chefe maior do poder executivo do nosso país, o Bolsonaro, dentro da família dele está instalada a corrupção, cara. A corrupção, a gente então tira todo mundo. Por que vai se defender esse filho da puta do Bolsonaro? E vai preservar, ou vai atacar, aliás, pelo contrário, né, atacar as outras instituições. Então vamos tirar tudo, cara. Deixa de ser retardados, é um bando de retardados. Nosso país é um país de débeis mentais, cara, de gente que não estuda. O Olavo de Carvalho começou a falar isso, mas ele criou uma massa muito pior do que isso, uma massa de zumbis que repetem igual papagaio que ele diz, que não estudam, que não leem, mas dizem que leem. E estão lá, igual os zumbis, igual robozinhos, igual os robôs da internet que fica propagando, levantando hashtag no Twitter. Repetindo o que o Olavo fala, ele criou uma massa de zumbis, o Olavo de Carvalho. E isso é muito sério. Esses protestos do dia 15 é muito sério, porque se vai se voltar contra o Congresso, porque a corrupção lá, beleza. Ninguém tem dúvida disso. Se é contra o Supremo, ninguém tem dúvida disso também. Mas tem um Moro instalado que fez parte da justiça e que fez um processo viciado e corrupto para condenar um adversário político. Tem a mesma coisa no Executivo, tem o Queiroz, tem a ligação da família Bolsonaro com as milícias, tem o Flávio, o Carlos Bolsonaro, que estão com processo correndo na justiça por rachadinha e por várias coisas aí, cara. E quanto eles não levaram por debaixo dos panos em relação a isso? É uma corrupção pequena, porque eles eram do baixo clero. O alto clero, como chegou o PT, a corrupção era pequena, né? Quando ele era um partido pequeno. À medida que vai crescendo, a corrupção vai ficando maior. E agora, indícios de corrupções maiores estão acontecendo. O Weingarten, por exemplo, com a sua empresa, a Secom, ligada à Secom e aos canais de televisão ali, para quem estão direcionando dinheiro, tirando dinheiro de quem fala mal do governo. Tem o Weintraub, que tem uma história de corrupção até para entrar no ensino público, para se tornar um professor de universidade pública. Cara, um antro de filho da puta corrupto. É um antro. A política de brasileiro, de forma geral, onde tem poder, tem corrupção. Maquiavel já dizia lá no século XVI. O Olavo de Carvalho mete o pau no Maquiavel, porque ele faz tudo que o Maquiavel fala. Ele é engraçado, ele pegou o Gramsci como o grande inspirador do pensamento dele para criticar o marxismo e para falar sobre os intelectuais orgânicos e a hegemonia cultural que a esquerda alcançou. Hoje ele usa as estratégias de Gramsci, infiltrando os intelectuais dele em tudo quanto é área do governo, do poder constituído, do executivo, legislativo e judiciário. E, além disso, ele usa estratégias maquiavelianas de poder. Ele diz que o Maquiavel é diabólico. Diabólico é você, Olavo de Carvalho, seu filho da puta. Seu mau caráter. Não é capaz de fazer um exame de consciência. Criou uma massa de zumbis. Vai se fuder, cara. Então, até perdi onde que eu tava, né? O objetivo era mobilizar a população contra o governo e as oligarquias. Com cerca de 1.500 homens, atravessaram 3 estados. Perseguido por tropas do exército, Prestes, com táticas militares inteligentes, impôs várias derrotas ao inimigo que nunca o derrotou. Após marcharem 25.000 quilômetros cansados e sem perspectivas, os soldados da famosa coluna entraram no território boliviano, em 1927, onde conseguiram asilo político por sua luta e capacidade de comando na coluna amplos setores da sociedade. Consideraram Luiz Carlos Prestes um herói e ele passou a ser conhecido como o Cavaleiro da Esperança.
No alto comando da coluna Prestes, Miguel Costa, em Porto Nacional, em Goiás. Tem uma foto deles, né, em outubro de 1925. Quem eram os integrantes lá? Miguel Costa, Luiz Carlos Prestes, Juarez Távora, João Alberto Siqueira Campos, Dutra, Cordeiro de Farias, José Machado, Atanagildo França, Emílio da Costa Miranda, João Pedro, Paulo Kruger da Cunha Cruz, Ari Freire, Nelson Machado, Manuel Nascimento, Sadi Vale Machado, Trifino Correia e Ítalo Landucci. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, amigos, até a próxima.